Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora da Série A4 do Campeonato Paulista. Francana, da cidade de Franca. Rio Branco, da cidade de Americana. Ska Brasil, de Santana do Parnaíba. E 15 de Jaú são os semifinalistas da Série A4. Reparem que dos 4 primeiros colocados que jogaram a segunda em casa, só a Francana se classificou. E se classificou com 2 empates de 0-0 com o União Barbarense. 2 empates. Só a Francana. O Taquaritinga perdeu a primeira para o Rio Branco e Americana 3-1, empatou em casa, foi eliminado. Tinha melhor campanha. O Barretos perdeu por 2-0 para o 15 de Jaú, ganhou por 2-1, mas o 15 de Jaú acabou se classificando pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols. E o Ska Brasil, que tinha vencido o São Carlense por 1-0 em casa, empatou 1-1, também se classificou. Ou seja, Barretos, São Carlense e Taquaritinga com melhores campanhas foram embora. Os times que não tinham melhor campanha ficaram. Com um detalhe. Na Série A4, ao contrário da Série A2 e ao contrário da Série A3, 2 resultados iguais, o time de melhor campanha se classificaria. Certo? Não tem pênalti. Então a Francana, 0-0 em Santa Bárbara, 0-0 em casa, 2 resultados iguais. Ela foi primeiro, União Barbarense oitava, ela se classificou. Tirou proveito dessa situação. O Rio Branco, que fez 3-1 em casa, tinha que fazer 2-0 o Taquaritinga na casa dele. Empatou 0-0. O 15 de Jaú jogou a primeira em casa, fez 2-0, mesmo perdendo por 2-1, ele se classificou. O time com melhor campanha, o Barretos, ficou pelo meio do caminho. E o São Carlense perdeu por 1-0 fora, era só ganhar em casa que ele estava garantido. Ficou no 1-1 e o Ska Brasil se classificou. Vou falar de tudo isso para vocês, vou dar as fichas técnicas também. E lembrando que a Francana, você vai acumulando os pontos, né? 32 pontos é a primeira colocada na classificação geral. Ela vai enfrentar agora o Ska Brasil, que é o quarto. O Ska Brasil tem 27 pontos. Primeiro jogo em Santana do Parnaíba, segundo jogo em Franca. 2 resultados iguais, a Francana é finalista e sobe para a Série A3. O Ska Brasil vai ter que ganhar pelo menos um dos jogos para subir para a Série A3, certo? E o Rio Branco, olha que sensacional, o Rio Branco e o 15 de Jaú ficaram os dois com 29 pontos, acumulando os pontos da primeira fase e dessa fase. Os dois com 8 vitórias, mas o 15 de Jaú tem 20 gols marcados e 13 sofridos. O Rio Branco tem 20 marcados também e 14 sofridos. Então a 15 de Jaú ficou com a melhor campanha. Primeiro jogo em Americana, 15 de Jaú e Rio Branco. Segundo jogo em Jaú. Então é isso. Francana e Ska Brasil, Francana jogando por 2 resultados iguais. 15 de Jaú e Rio Branco, 15 de Jaú jogando por 2 resultados iguais. Essa é a situação, mas vamos falar dos jogos. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Já gravei a Série A2 e já gravei a Série A3. Agora é a Série A4. Amanhã vem de Brasileirão, certo? E vamos principalmente pedir seu like, sua opinião, sua informação, me ajudar a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, certo? Vamos começar então com o jogo que aconteceu na sexta-feira. O Barretos jogou sexta-feira com o 15 de Jaú. Lembrando que no primeiro jogo, o 15 de Jaú tinha feito 2-0. Podia perder até por um gol de diferença. Ficha técnica para vocês. 1.716 pessoas no sexta-feira à noite, lá no estádio Fortaleza, em Barretos. O Barretos foi eliminado do técnico Gustavo Marciano com o William, Oliveira, depois Alex, Caio, Edilson, depois Daniel e Rafael. Léo Alves, depois Wellington, Matiello, Tito, depois Gustavo, Cauã, depois Natan, Fuzil e David José, técnico Gustavo Marciano. O 15 de Jaú se classificou do Tássio Lopes, técnico Tássio Lopes, com Ramon, Denzel, depois Guilherme, Toninho, Denilson e Lucas, Humberto, Danilo, depois o Rainan e Vinícius Jaú, Pedro Peçanha, Mariano, depois Eduardo, Leilton, depois Juan, o Tássio Lopes. Bom, depois de fazer 2-0 em casa, o 15 de Jaú ficou numa situação mais confortável, né? Aquela coisa de poder perder até por um gol de diferença. E claro, começou o primeiro tempo e foi para cima o Barretos.
a ponto do David José de bicicleta quase marcar um golaço. Mas o 15 de Jaú no contra-ataque, logo com o Mariano, centroavante, bom jogador, que foi contratado para essa reta final de campeonato, sofreu o pênalti. E no primeiro tempo, depois de ganhar por 2-0, teve uma grande oportunidade para abrir um terceiro gol e uma chance ainda maior, o 15 de Jaú. O problema é que o Danilo cobrou e o William defendeu. O 15 de Jaú poderia dar aquele baque. Não, ficou tranquilo, transformou o jogo em truncado, normal, né? Soube aceitar a pressão do Barretos, que estava jogando em casa com o apoio da torcida e tal, e ficou jogando no contra-ataque. Perdeu o pênalti, mas não perdeu a cabeça. A ponto que aos 42 do primeiro tempo, num contra-ataque, bela jogada com o Vinícius pela direita, ele cruzou e o Mariano, que tinha sofrido o pênalti, de cabeça fez 1-0. Notem que poderia ser 4, né? Você fez os dois em casa, se você faz os dois, você iria com 4 para o segundo tempo. Já estava classificado. Mas mesmo assim, olha que diferença espetacular. 1-0, vai com uma tranquilidade máxima para o segundo tempo. O Barreto, sabendo que estava tomando 3 gols de diferença, e ele poderia jogar por 2 resultados iguais, ou seja, ele tinha que fazer 3 gols para se classificar. E foi com tudo de novo. E começou com aquela pressão, encurralou o 15 coisa, e num cruzamento, o fuzil de cabeça faz 1-1 no jogo. 1-1, a vantagem ainda é enorme, né? Você pode ainda tomar mais um gol, só não pode tomar 2, que aí você quebra a cara. Porque no resultado geral, né, tava 3-1 pro 15 de Jaú. Bom, o 15 de Jaú começou a deixar o Barreto ficar com posse de bola e tocando, valorizando com muita inteligência, gastando tempo, não tomando aquela pressão de gols, tentativa de gol, não. O 15 jogou com inteligência, valorizando a posse de bola, segura, prende e tal, claro, uma estocada ou outra do Barretos e tal, mas o Wellington, que saiu do banco de reserva, acaba marcando o segundo gol do Barretos aos 44. 2-1 vitória do Barretos, mas estava 3-2 no agregado. Não podia ficar 3-3 porque o Barretos tinha a melhor campanha e jogava por 2 resultados iguais. Se o Barretos fizesse mais um, ele se classificava. Mas 2-1 a derrota, o 15 ainda ficava com a vaga. Tomou o gol aos 44, claro, time experiente, segurou a bola e tal, nem deixou o Barretos pressionar, marcou forte, fechou as linhas e segurou essa derrota. Derrota maravilhosa. Derrota maravilhosa? Claro, pô, você ganhou de 2-0, 2-1, quem classificou? 15 de Jaú, garantiu a classificação e agora, pelo cômputo geral, ele tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais contra o Rio Branco. Agora, quem joga por 2 resultados iguais nas semifinais, para garantir o acesso, para a Série A3 é o 15 de Jaú. O Rio Branco vai ter que ganhar um dos jogos. Mas, com a derrota, o 15 de Jaú, que tinha vencido 2-0, 2-1, ficou 4-3. O 15, o Galo da Comarca, está classificado. Certo? Bom, aí nós vamos falar do Taquaritinga e Rio Branco. Primeiro jogo, o Rio Branco meteu 3-1. 3-1 no Taquaritinga. E deixou uma situação complicada. Porque quando você pode ganhar por um gol de diferença, você tem 2 resultados iguais, beleza. Mas o Taquaritinga já sabia que tinha que entrar em campo para ganhar e de dois gols de diferença. O Taquaritinga jogou com 1.000 pessoas no estádio. Taquaritinga do técnico Marcelo Marelli, segundo ano do Marcelo Marelli no Taquaritinga, jogou com Matheus Saldanha, Fabinho, Guilherme Tavares, Cauê e Pedro Maia, depois Dutra, Luiz Otávio, Bruno Ribeiro, depois Wesley, Juan Batista, Matheus Lima, depois Mário Vitor, Lucas Duarte, o artilheiro do campeonato e chileno. Veja que o Lucas Duarte vai terminar a competição como o artilheiro dela, né? Ele tem 9 gols e o Gustavo Brandão, o zagueiro, tem 8, 9-8. Eu fui ver no site da federação, tem 9 gols o Lucas Duarte, que está fora da competição, e o Gustavo Brandão tem 8, mas continua na competição. O Rio Branco jogou com Éder, Guilherme Gusso, Gustavo Brandão, Ricardo, depois Bernardo e Paim, Krigor, depois Cailan, Gui Marques, depois Luiz Eduardo, David Lazari, Guilherme, Luan Carioca, depois Pedro, o Rafael Lopes, depois o Vitinho, o técnico é o Rafael Pereira. O que a gente pode fazer? Claro, o que a gente pode falar do jogo?
O Taquaritinga partiu com tudo para cima do Rio Branco, que de inteligência pensou em ocupar espaços. Pensou em ocupar espaços. Com 4 minutos, o Juan Batista teve uma chance para o Taquaritinga espetacular. E o Éder fez uma defesa milagrosa. Goleiro do Rio Branco, defesa milagrosa. O Rio Branco tratou de tirar espaço, marcar forte. Alguns principais jogadores do Taquaritinga têm individual. O Lucas Duarte não conseguia espaço, ficava sempre um jogador encostado, né? E marcando forte, ainda teve uma chance espetacular aos 42 do primeiro tempo, quando o Luan Carioca sai na cara do Matheus Saldanha, e aí é o goleiro do Taquaritinga que evita o pior, né? Pior dos mundos, um gol do Rio Branco. E aí nós vamos, de um jogo muito pegado, nós vamos para o intervalo 0-0. Maravilhoso para o Rio Branco. 3-1. Ele pode perder até por um gol de diferença, que ele se classifica, tranquilo. Veio o segundo tempo e o Rio Branco, mais uma vez, mas numa determinação tática, numa marcação encaixadinha, sem deixar o Taquaritinga tirando espaço. Uma grande chance foi um chileno num chute de fora da área, 16 minutos. Depois o Fabinho cobrando falta, o goleiro também fez uma defesa fantástica, o goleiro do Rio Branco. Se eu fosse falar para vocês, o melhor em campo nesse 0-0 foi o goleiro do Rio Branco, o Éder, merece um parabéns. Fez grandes defesas e pressão do Taquaritinga, não resultou em nada, 0-0, e o Rio Branco conseguiu uma classificação histórica, né? Lembrando que o Rio Branco e o 15 de Jaú, que vão se enfrentar agora, vieram da Bezinho o ano passado, estão na Série A4, e um deles já vai para a Série A3. Né? O Rio Branco vai ter que ganhar um dos jogos, e o 15 joga por 2 empates, um deles vai ser o finalista e vai para a Série A3, segundo acesso seguido um deles. Isso é uma certeza. A mesma certeza que a gente tem na Francana e no SCA Brasil, que também vieram da Bezinho o ano passado, e um deles também vai ter o segundo acesso seguido para a Série A3. O SCA Brasil fez sensacional, cara. Ganhou, o SCA Brasil foi lanterna há muito tempo, ficou na zona do rebaixamento, até que mandaram embora o Max Sandro. Trabalho horroroso do Max Sandro. Deram uma promoção para um cara lá de dentro, né? O Edmilson Abel, conhece o elenco e tal. E com o mesmo elenco, ele mudou peças, mudou a escalação e o SCA Brasil cresceu, se classificou e agora eliminou o São Carlense, que fez grande campanha. Grande campanha. São Carlense 1-1, tinha perdido por 1-0, deu SCA Brasil. São Carlense jogou com Gustavo Belli, Eduardo, Sueliton, João Vitor, Severo, depois Diego, Alê, Jesus, Cauã, depois Vinícius, Dudu, depois o Gabriel Argentino, Patrick, depois o Felipe Estrela, Júlio César, depois o Emerson, Rafael Sanderman. Nada contra o Rafael Sanderman. Mas quando você troca de treinador, a minha visão, tá? Essa é uma opinião minha, particular e tal. Você contrata um treinador, o time está invicto, o time está fazendo grande campanha, você troca do treinador, e o Rafael Sanderman foi levando o time, na boa e tal. Né? Foi levando o time. Mas enfim, o SCA Brasil, que trocou de treinador, mudou a estrutura de trabalho, se classificou com Lucas Bergantin, Renato, Caio, Zé Mendes e o Petri. Depois entrou o Vitor Becker, Sérgio, Vitor Zaga, depois entrou Emanuel, Talisca, depois entrou o Ricardo, Guilherme Vieira, depois entrou o Urbano, Wesley Júnior, Rafael Lucas, depois entrou o Alain. 1-1, tinha vencido por 1-0, deu o SCA Brasil. O que eu posso falar para vocês é que óbvio, tinha perdido, era só ganhar. Qualquer vitória estava classificado São Carlense. O São Carlense parte para cima, né? Mas nos 20 primeiros minutos o jogo foi travado, pouca chance e tal, né? E o Fabrício de cabeça foi da primeira chance do jogo, foi o Fabrício de cabeça, mas tirou tinta da trave. Quase o São Carlense faz. Depois o Dudu faz o goleiro do SCA Brasil, que eu também quero fazer o mérito. Eu falei para vocês do Éder do Rio Branco e quero falar do Lucas Bergantin também do SCA Brasil, que fez grandes defesas. Parou essa no Dudu, depois ele parou o João Vitor. E aí, aos 44, o Rafael Lucas quase fez o gol da melhor chance do SCA Brasil aos 44 do primeiro tempo. 0-0 o primeiro tempo, tudo aberto. Veio o segundo tempo, o SCA Brasil marcando forte, ainda mais com um pouco mais
de presença ofensiva nos contra-ataques. A ponto de, aos 19 minutos, o Guilherme Vieira chutou, o Eduardo salva em cima, mas no rebote o Wesley Júnior, centroavante do SCA Brasil, faz 1-0 com 19 minutos e abre para 2 gols de diferença vantagem. O São Carlense forte foi para cima, encolheu o SCA, e o João Vitor cruzou e o Gabriel Argentino, artilheiro, centroavante, tinha entrado no lugar do Dudu. O Gabriel Argentino empatou aos 28 do segundo tempo, 1-1. O resultado ainda não era desesperador para o SCA Brasil, o empate era dele, né? E sabia que o São Carlense ia para cima. Como foi? Mas foi, e a marcação forte do SCA não correu muito perigo, e pelo contrário, nos contra-ataques o Wesley Júnior, que tinha feito o gol do SCA, chegou a driblar o goleiro, estou na rede pelo lado de fora, perdeu um pouco o ângulo, e depois o mesmo Wesley Júnior, aos 45, aos 41 e aos 45, isolou uma bola ali quase da pequena área. Então, apesar da pressão e da posse de bola do São Carlense, as chances contundentes no contra-ataque foram do SCA Brasil, que conseguiu uma classificação histórica. Meu amigo Edmilson, presidente do clube, ex-zagueiro de São Paulo, Palmeiras, Barcelona, pentacampeão com a seleção brasileira, está sorrindo de orelha a orelha. O time dele está na semifinal. E o jogo de hoje, agora nesse domingo pela manhã, a Francana, que tinha empatado com o União Barbarense por 0-0, jogava por novo empate, empatou mais uma vez por 0-0 e se classificou com 2 empates, mas a vantagem, e ainda continua com a melhor campanha e vai jogar com 2 empates agora para o SCA Brasil também, né? 3.097 pagantes lá no estádio Lancha Filho em Franca. A Francana jogou com Vinícius, Lucas, João Queiroz, Garcia e Breno, João Pedro, Vinícius Oliveira, depois o Borghetti, Gustavo, depois o Policarpo, Juan Kelvin, depois o Cauã Rocha, Bruno Henrique, depois o Rafinha, Andrei, depois o Vitor Hugo. O técnico é o Vantuil Rodrigues, que não ficou no banco, ele tinha sido expulso no primeiro jogo, foi o Viola, seu auxiliar, que estava no banco. União Barbarense do Aninho Cobra vendeu caro, hein? Vendeu caro, foi 2 empates com o time que fez a melhor campanha no campeonato inteiro, né? Iron, Kenji, depois Gabriel, Vitão, Luiz Felipe, depois Marcelo, Marcos Vinícius, Edgar, Vini, depois Matheus, Adriano, Danilinho, que foi expulso, Massola, depois Cauã, Luan, depois o Pedro. Taninho Cobra é o treinador. Bom, quem tinha que sair para o jogo era o Barbarense, claro. A Francana, de maneira inteligente, esperou. Esperou, tocou, valorizou, foi para cima, né? O Danielzinho fez uma grande jogada e o goleiro da Francana, Vinícius, com 1 minuto de jogo, fez uma grande defesa. Na bola parada, a Francana incomodava, enquanto, principalmente se impondo um pouco mais, o Massola, o centroavante do União Barbarense, exigiu outra defesa do Vinícius. Apesar de jogar bem, jogar em casa e tal, o Vinícius também foi muito bem, o goleiro da Francana, né? O Danilinho também obrigou o Vinícius a fazer uma boa defesa, do União Barbarense, e no finalzinho do jogo foi a vez da Francana com o Andrei, exigiu uma defesa fantástica do Iron, goleiro do União Barbarense. Então, nas chances do primeiro tempo, as maiores e melhores foram do Barbarense, mas quando chegou com o Andrei, quase fez 1-0 a Francana, e 0-0 foi para o intervalo, vantagem para a Francana. Veio o segundo tempo, a Francana aí voltou melhor, voltou em cima. O Bruno Henrique teve uma grande chance, depois o Bruno Henrique marcou para a Francana, mas estava impedido, né? O União Barbarense nos contra-ataques estava sendo dominado e tal, mas o Massola também criou uma boa oportunidade, até que o Danilinho, né, que já tinha amarelo, chegou atrasado numa disputa de bola, foi expulso, e o União Barbarense ficou com 1 a menos aos 37 do segundo tempo, né? E depois a melhor chance do segundo tempo foi o Policarpo da Francana, cobrando falta, meteu uma bola no travessão. O certo é que no segundo tempo, se o Vinícius, goleiro da Francana, foi muito bem no primeiro tempo, o Iron, goleiro do União Barbarense, foi muito bem no segundo, e o 0-0 favoreceu a Francana, que está classificada para a grande semifinal. Então, Francana, a federação deve divulgar amanhã. Não sei se ela vai fazer quarta e final de semana, ou se ela vai fazer os 2 próximos finais de semana. Amanhã a federação divulga, e eu coloco lá no blog do Futebol Caipira e coloco também no meu Twitter e no meu Instagram, perfeito? O certo é que o primeiro jogo vai ser em Santana do Parnaíba, na casa do SCA Brasil, o segundo jogo no Lancha Filho,
em Franca, na casa da Francana. A Francana joga por 2 resultados iguais. 2 empates, ela sobe e é finalista, tá bom? A mesma coisa, nós temos que falar do Rio Branco e do 15 de Jaú. Primeiro jogo em Americana, no Décio Vita. Segundo jogo no Zezinho Magalhães, em Jaú. 2 empates, o 15 de Jaú sobe. Tanto Isca Brasil quanto o Rio Branco precisam ganhar pelo menos um dos jogos, certo? E assim que divulgar amanhã, eu venho e coloco nas minhas redes sociais e no meu blog do Futebol Caipira. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!